Bom, você aí do outro lado deve estar pensando, cara, 2 semanas sem vídeo, que vagabundagem é essa? Mas tem um pouco, mas principalmente foram casos que eu não tive muito controle, né? A primeira semana, né, eu vi contra o Crystal Palace do Tottenham, que aparentemente não jogou nada. E perdeu. Eu tava viajando, aí na outra semana teve Enem, simplesmente, coisa boa. E ontem também, mas ontem eu consegui pelo menos ver o primeiro tempo e ver o jogo do Flamengo. E é isso que eu vou falar, porque já passa o fio da meada do. Eu vou até comentar do jogo da Europa League e talvez eu faça um jogo amanhã, o jogo da Champions amanhã, que se foda, já que é data FIFA. Mas não prometo nada e também já passou o fio da meada, né? Até rimou, mas foi sem querer. É, vamos lá falar desse jogo do Tottenham, né? Primeiro falar, eu acho que eu vou até dar uma comentada no jogo da Europa League, porque foi um amasso, cara. Foi inacreditável. Tá meio escuro, né? Tá escurão, sei lá, tô meio apagado, sei lá. Enfim, vamos continuar assim mesmo, é bom que tanto faz. Mas o Tottenham foi amassado, cara, né? Era pra ser 6-1 antes do 3-2, sinceramente. Eu vi algumas pessoas surpresas com o resultado de 3-2. Mesmo, só pra falar aqui que dava pra empatar, né? Mas era o papo de 6-1, cara. Pô, eu fiquei nunca, nossa, cara, eu não vi o jogo contra o Crystal Palace, nem eu acho que eu quase não vi jogo ruim do Tottenham nessa temporada. Mas esse foi inacreditável, cara. Foi coisa de maluco. Meu Deus, cara. Eu nunca vi um time jogar tão melhor que o Tottenham assim há muito tempo, talvez. Porque talvez, não, e assim, talvez eu diria que quase nunca, cara. Porque com que eu me lembro aqui, porque minha memória é muito ruim. Eu comecei a acompanhar, eu comecei a torcer mais ou menos 2019. E de 2022, 2021 pra cá que eu acompanho quase tudo, né? Sempre que eu posso. Vejo quase todos os jogos. Vejo os jogos que der, quase sempre. E cara, esse jogo foi inacreditável, mano. Tipo, era realmente, era coisa de maluco, coisa de maluco. Mas vamos fazer um paralelo com o jogo do Ipswich Town, porque a única diferença foi que o Ipswich Town não forçou nada porque é ruim. Porque o Tottenham no primeiro tempo, mais especificamente, porque esse jogo também eu vou passar rápido, porque o primeiro tempo do Tottenham foi nulo, cara, nulo. Eu, o Solanke tava, né, tava de centroavante Solanke, o time quase todo titular, se eu não me engano, foi o Sarri e o Bentancur no meio de campo, ou seja, o time tinha consistência no meio de campo. Mas o primeiro gol, o gol de bike, foi inacreditável. E o segundo gol do Dragozinho, o Dragozinho pra mim já virou, já acabou pra mim. Sinceramente, eu não vou ter paciência pra um cara que fez o que fez contra o Galatasaray e já fez um gol contra. Por mim, esse folgado, esse cara aí tava reclamando que não tava jogando e quando joga faz isso. Sinceramente, eu gosto de traçar uma comparação com o Emerson Royal porque pra mim é algo. Ele era mediano pra útil, ele era útil, mas ele era útil só, no máximo. Então quando ele chegava o melhor jogo dele era só bom, entendeu? E pra mim o Dragozinho ele não mostrou nada, nem chegou até bom, e porque não dá nem pra comparar, sabe? Tipo, o Dragozinho, que eu me lembro, não teve uma partida boa até hoje pelo Tottenham. E isso pra mim é preocupante demais, cara. Muito preocupante. Tomara que se recuperem, mas eu, sinceramente, com aquelas reclamações, supostas reclamações, eu já comecei a tomar mais ódio por ele, a tomar mais ódio dele do que do Dyer, por exemplo, que eu tinha. Ih, rapaz, 10% aí. É, vamos passar aqui pro jogo que interessa, né? O Flamengo foi campeão, foi muito bem campeão, foi merecido pra mim, mais do que merecido, porque
Cara, assim, o primeiro tempo foi controlado e tal. Tipo, ontem teve Enem, vou até contar aqui que ontem teve Enem, mas eu consegui ver a partida porque eu, sinceramente, vou falar até baixo aqui, porque eu fiz na pressa o Enem só pra ver o jogo, né? Sinceramente, eu tô. Não vale, né? Eu não tô no terceiro ano, então deixa o Enem pra lá. Só que ontem, como eu ia falando, né? O Flamengo mereceu, o Flamengo controlou o primeiro tempo. O segundo, beleza, né? Teve duas chances do Atlético. Eu diria que a primeira, aquela lá construída, se não me engano, um cruzamento, que ela fica. Foi um chute do Hulk, perdão, que o Rossi rebate por meio da área, e aí ninguém tira, acaba que o Alexandro salva, assim, e o Rossi sai com o pé. E teve um chute de uma falta lá com o Hulk, que também, mas assim, esse aí, ele só deu rebote e agarrou, então até deu um susto, mas nada demais também. E, não menos importante, diria que é mais clara, né? Porque o Rossi saiu meio errado, falam do Pulgar, mas o Rossi saiu errado, né? Saiu no totalmente esquisito pro Pulgar, e aí o Pulgar chutou no peito do Paulinho, sorte que chutou no peito, porque se ele chuta baixo, assim, se ele chuta no pé, era caixa. É, e o Rossi salva mesmo assim, mas e aí no segundo tempo o Atlético volta abafando. O Felipe Luiz já volta com o Bruno Henrique, então o que pra mim era até esperado como titular, mas ele tendo o pique pro segundo tempo era melhor, porque o jogo se decidiu e se decide no segundo tempo, né? Se ele sobrevive, se ele não sobrevive, se ele sobrevive, se o Bruno Henrique entra de titular, na verdade. E ele joga bem no primeiro tempo, mas perde o gás no segundo, não adianta nada, porque é no segundo tempo que, pô, ele teria as melhores chances e o Atlético se jogaria pra frente. Pelo menos foi isso que eu entendi da tática do entendimento, né, do Felipe Luiz. E mais do que isso, porque o jogo do Atlético foi claramente combinado, não, eu diria. Foi claramente determinado para abrir o jogo na lateral e cruzar. Abrir o jogo na lateral e cruzar. Teve hora que teve quatro zagueiros contra quatro centroavantes, basicamente. Quatro jogadores de ataque, né, na área do Flamengo no primeiro tempo. E isso tinha que ser consertado, não consertado, porque não saiu nenhum gol e não teve tanto perigo assim. Mas, assim, colocando o Allan Kardec como fez, deu perigo, né? Porque o jogo basicamente se concentrava, sei lá, no Hulk ou no Paulinho abrindo pra lateral, pro Scarpa, pro Arana e o jogo e cruzar e mais gente invadindo a área e muita coisa. O Aí o Felipe Luiz tem uma ótima leitura que, assim, faltava muito pro Tite. Vamos falar aqui de ex, vamos falar do Tite, porque faltava muito pro Tite essa leitura. Faltava muito pro Tite, assim, parecer retranqueiro e conseguir controlar o jogo no final das contas. Porque o time, quando entrou o Fabrício Bruno, o time melhorou. E dava pra ver claramente, depois disso, que o jogada do Atlético, com todo respeito ao Atlético, que pode ganhar contra o Botafogo, mas se jogar assim, jogando assim, é porque vai ter o Davidson e o Fausto Vera. Mas se jogar assim, minimamente perto disso, contra o Botafogo não ganha, né? Porque entrou mais um zagueiro, igual quanto foi contra o Corinthians, e não soube o que fazer com a bola, né? Os dois jogos mais importantes, o Felipe Luiz teve a leitura corretíssima do que fazer. Teve a leitura, tipo, assim, no primeiro, contra o Corinthians até sofreu mais porque era só um gol. Mas contra o Atlético sofreu bem menos e o time teve muito mais chances. Sem citar só as chances do Bruno Henrique que teve, né? Antes daquela pressão toda do Atlético. Até um pouco no meio da pressão também que tipo foi sair na cara do gol, ele tentou encobrir o goleiro, teve chance do Michael desperdiçada, e assim, depois que entrou, as chances só aumentaram, né? Porque na verdade acho que essa chance do Michael que eu tô falando foi depois que o Fabrício Bruno entrou, porque o Wesley sai da direita, vai pro meio, toca no Bruno Henrique, o zagueiro tira, só que sobra pro Michael e tenta fazer igual o gol da Chapecoense. Pra mim, eu lembrei na hora o gol da Chapecoense lá em 2021, cara. Não sei porquê. Esse gol ficou, assim, passa um flashback, fosse um replay dele, só que não foi gol no final das contas.
E mais do que isso, a entrada do Gonzalo Plata, eu acho que ele não mudou muitas características do Michael, mas o Michael também não tava com o pé na forma, acho que ele perdeu essa, ele perdeu algumas chances, se eu não me engano, que eu não me engano, e ele ainda perdeu mais uma ainda, que eu não me engano, se eu não estiver maluco. Mas aí o Gonçalo Plata, ele entrou como fôlego novo, né? Porque o Michel entrou no jogo desde o começo, então ia ter um fôlego novo. Ele até perdeu algumas bolas, fez alguma besteira outra, mas ele, assim, ele fazer o gol do título é doideira, porque eu realmente não acreditava que ele faria o gol. Eu acho que o Bruno Henrique estava mais perto, o Bruno Henrique estava mais certo de fazer, na verdade, isso é um fato, porque teve mais chance. E assim, é lógico, eu tô falando aqui do Flamengo, elogiando, mas o gol do que o Allan Kardec fura de alguma forma lá é doideira, porque mudaria o jogo completamente, né? Mas eu não sei se o técnico falou, o Milito provavelmente não falou disso, mas ou eu falou, né? Porque isso é óbvio isso, cara. Se o Allan Kardec faz aquele gol que ele fura assim sem goleiro, ele e logo depois um contra-ataque o Flamengo faz o gol, seria uma loucura. Mas não foi uma loucura porque o Flamengo ganhou. E merecidamente. Porque se o Flamengo perde ali com aquele gol. Porque, assim, pra mim foi uma falha do Rossi, né? Tipo, ninguém falou disso, mas foi uma falha do Rossi. Ele meio que furou. Foi um lance muito esquisito. O time todo desorganizado, porque bateu rápido e tal. Mas seria. Não sei que seria. Se seria muito de massacrar o Felipe Luiz, por exemplo. Ou se seria algo de sabe, de mudar o sentimento nos 10 minutos. Talvez o Flamengo se segurasse, não se sabe. Mas o que se sabe é que o Flamengo ganhou merecidamente, novamente. Eu não gosto, eu não quero comentar muito sobre os vandalismos, sobre. Cara, sobre. Eu não vi muita gente também falando disso, só vi o Jorge Igor no de placa, porque é basicamente só isso que eu acompanho. Falando do hino do Atlético Mineiro, cara. Basicamente 50 minutos, uma hora quase, tocando o hino do Atlético em alto e bom som, porque dava pra ouvir na transmissão. O hino do Atlético, assim, num alto-falante gigante, assim, durante a comemoração do Flamengo, cara. Assim, aquela. Eu sei que não é todos os torcedores, isso eu não tenho que. Até tenho um pouco, né, que responsabilizar os organizadores, eu acho que eu diria quase 100% porque teve invasão ainda de catraca. Então, assim, é doideira, porque meio que os caras de cima influenciam os de baixo, né? E eles fizerem isso é uma amostra de pequeneza de time, sinceramente, porque o time, primeiro que a torcida não aceitou perder na bola, e eles não aceitaram perder, né? Porque isso não é, pô, assim, se o Flamengo coloca o hino do Flamengo em Maracanã, assim, com o time ganhando, acho muito paia. Pode fazer e tal, a torcida pode até tirar onda, pode falar o que quiser, mas primeiro que ela vai estar puta porque perdeu, não vai nem ligar pra isso. E segunda que isso não importa, porque o time vai comemorar de qualquer jeito, então não sei. Mas é isso. Essa última parte, eu sei lá também, eu acho que talvez o do hino até dê pra relevar, sinceramente. Mas o do vandalismo é complicado, porque tem muita gente a ser responsabilizada. E, assim, se for coisa de indivíduo, é capaz do mesmo indivíduo tá ali de novo, até na final da Libertadores, se pá. Mas se não, no próximo jogo, contra o Flamengo também, na quarta, se eu não me engano, vai ter um outro jogo na quarta. Então, é muito difícil, porque isso daria outro vídeo, né, pra falar, mas eu não tenho muito tempo, porque tá 5% agora no meu celular. Mas é isso. Eu voltei com o Tottenham perdendo como sempre e jogando como nunca. E o Flamengo jogando como nunca e vencendo dessa vez, não perdendo como sempre. Não perdendo como sempre. Mas enfim, se você gostou da minha análise aqui, deixa o seu like. Se você quiser, compartilhe para alguém e comenta principalmente. É isso. Valeu.